Eu trouxe uma situação interessante aqui para compartilhar com vocês. Quando um rei é rei, ele sempre tem um anel, uma marca, não é verdade? Isso é tão verdade que você pega, por exemplo, formatura de determinado curso, qualquer um, tá? Todos eles têm um anel, é uma marca, tá? O rei principalmente tem uma marca. Já que estamos falando do anel e a marca, vamos lembrar aquela história que cabe ao rei Davi? Quando o rei Davi, ele chamou o homem lá do reino que Ourives, vamos falar Ourives, e fez uma encomenda: eu quero que você faça um anel para mim e que você coloque um dizer no anel. E aí aquele homem temeu, e pensou: quem sou eu? Que responsabilidade é essa? Para que ele pensou, fazer o anel até vai, mas criar uma frase para o rei, um dizer, é muita responsabilidade. Aí ele foi procurar Salomão, que já era um homem que andava ali com Deus. Salomão deu um conselho muito sábio para ele e disse assim: escreva no anel do rei. Muito bem, e isto também passará. Para que quando tivesse tudo bem, ganhando as guerras, ganhando dinheiro, de repente ele mexe com a mão, bate o olho no anel, isso também passará. Ou seja, a vida não é só essa gostosura. Mas na hora também que o negócio está feio, doente, briga em família, como aconteceu muito lá no reino dele, ele vai olhar para o anel e também vai trazer esperança, porque ele vai ver que isso também passará. Tá? Então, é sobre isso que eu quero falar. O rei Davi, ele é um nome que a Bíblia hebraica usa para simbolizar o Messias, o rei Messias. Se há o rei Messias, então a pergunta que na Cabalá se faz é: qual é o anel do rei Messias e qual é o seu selo? Se lá para o rei Davi, e isso também passará, como exemplo, o que estará escrito para o rei Mashiach? Tá? A resposta eu vou te dar. Agora tem que escrever aqui. Era tão fácil, eu guardei. Vou escrever. Melhor mesmo. Está aqui. Vou escrever aqui em transliterato. Aí vai escrever aqui. Não dá, né?
dando para ver? Está dando para ver? A parte de baixo não. E em cima, está dando para ver o que está escrito? Não tem a magia. Só que vai ler Rodem HaMashiach, tá? Agora, então, esse é o nome em hebraico que diz respeito ao selo do Rei Messias. Agora, para você saber aonde está essa revelação, você tem que contar aqui as letras. Então, deixa eu colocar já para a gente ganhar tempo. O Het é número 8. O Vav é número 6. O Tav é a última letra, então vale 400. E o Mem é 40 ou 30? 40. Tá? Olha aqui. Agora você tem que somar 8 mais 6 mais 400 mais 40, que vai dar 363. Hã? Não, a soma não diminui, você soma a letra. Essa letra aqui, ela é a oitava letra do alfabeto. Não, então eu olhei errado, espera aí. Você diminui. Verdade. Na verdade, 363 é a de baixo. 363 é a de baixo. Aqui vai dar 454. 454. E embaixo você tem aqui, ó, 5, 40, Shimé, 300. E aqui, 8. Opa, faltou o Yud, que é 10. Aí vai dar 363. Então, olha aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Para a pessoa lá que está vendo, olhar, e agora para vocês. Tá? Então, mas aí no caso, continua diminuindo. Por que diminuindo? Ó, 340. 440, 448, aqui, e aqui vai dar 363, 300, 340, 45, mais, não, pera aí, tem coisa errada aqui, o 10 ali eu esqueci de, tá aqui escondido, o 10 aqui, aqui é o rei, vale 5, o Mem 40, Shem 300, Yud 10, Het 8. É assim, como se fosse uma aspa, tá? Agora, somando isso mais isso, vamos ver quanto que dá aqui. Dá 817. 454 mais 363 dá 817. Agora eu vou ter que apagar aqui. Bom, entenderam aqui o significado, né? Então, o total deu 817, que na gematria essa numeração
também é da frase. Vou colocar a frase aqui. Pronto, vamos ver se vocês... 817 é a gematria desta frase. Devar Torá. Se você escrever Devar Torá nos caracteres hebraicos, você vai somar, como eu fiz ali, vai dar 817. Qual o significado disso? Palavra de Torá. Então, o que é que marca o Messias? Palavra de Torá. Enquanto o cristianismo fala que o Messias é Jesus, então eles dizem que Jesus fez o que com a Torá? Aboliu. Então, nesse sentido, para o judeu, Jesus poderia ser o Messias? Não, não poderia. Por quê? Porque um dos selos do Messias, do rei Messias, diz que ele ensinará Torá, segredos da Torá que nunca nenhum homem, por mais sábio que ele tenha sido, conseguiu ensinar. A grande maioria dos ensinos que Yeshua trouxe enquanto ele estava nos 3 anos de ministério, nada que ele falou foi completamente novo em relação à Torá. Então, nesse sentido, o judeu o desqualificou. Agora, preste atenção no que eu estou falando, para você não fazer confusão. O fato dele não ter... para o cristão, ele trouxe um monte de coisa nova. Tá certo? Eu vou te dar 2 exemplos. Esse é um. O segundo exemplo o primeiro ainda, quem foi que criou essa personalidade de Jesus como Messias? Roma. Catolicismo. Tá? A história do Brasil, que os brasileiros aprendem na escola, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º, até a 8ª série. A história do Brasil que se ensina no ensino brasileiro é uma história do Brasil verdadeira? Não, é uma história falsa. E os próprios professores que ensinam a história do Brasil sabem que a história é falsa? Não. Exemplo, o Gabriel. O Gabriel falou para a professora dele no ano passado que a história do Brasil que ensina na escola, que ela está errada. A professora brigou com ele e falou: isso é impossível, isso é mentira. E o máximo que as pessoas sabem é que vieram fugitivo, alguns fugitivos prisioneiros para cá, o máximo. Quem veio e entrou no Brasil como colonização não foram os jesuítas, os padres católicos. Quem, entre aspas, descobriu o Brasil e fez tudo durante praticamente aqueles primeiros 30 anos foram judeus, que saíram de Portugal e Espanha. Tá certo? Agora, hoje em dia, essa professora, por exemplo, com internet do jeito que tem, bastaria ela fazer uma pesquisa. Você tem documentário de historiador, que ele faz um trabalho tão bem feito, que ele foi gravando os vídeos na aula dele, e ele ia no lugar. Então ele vai lá no Recife, ele mostra como foi a invasão holandesa, ele vai lá em Portugal, ele vai lá na Holanda, ele vai caminhando e vai mostrando, e vai recontando a história do jeito que de fato aconteceu. Aí você tem livros de doutores na USP, Universidade de São Paulo,
uma das mais conhecidas no Brasil, junto com o Unicamp e outras federal. Tem pelo menos uns 5 livros escritos que contam a verdadeira história. Programa Jô Soares, Rede Globo, ele já entrevistou historiador contando a verdadeira história do Brasil. E você tem ainda professores que estão sendo formados em história hoje, nas nossas universidades, que continuam ensinando errado os seus alunos, dizendo que o Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral, não sei o que, blá, 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 e não fala nada de que quem na verdade veio dirigindo a tal caravela, que tinha toda a influência, era os judeus. Desde que Pedro Alves Cabral era judeu. Sim, e eu também coloquei um trecho semana passada no Facebook, mostrando cartas, registros de Cristóvão Colombo, mostrando que ele era judeu. E que ele descobriu a América, na verdade, ele estava procurando um lugar seguro para poder salvar os judeus que estavam sendo perseguidos na Espanha. Tá? Isso é história, que você consegue provar hoje com livros e com universidades, não é dentro de sinagoga. Porque quando fala, é um judeu que falou, vai dizer, claro, ele está defendendo em causa própria. Mas é história, tá? Quem foi que ensinou sobre Jesus para o mundo? Roma. Os mesmos que contaram a história errada sobre o Brasil são os mesmos que estão contando a história errada de Jesus. São os mesmos. Agora você fala para um pastor, Jesus não pode ser essa pessoa que o Novo Testamento fala, que Roma colocou que ele é, por causa de determinados textos do Velho Testamento. Eles não acreditam. Além de não acreditar, eles não vão nem estudar. O maior erro é a pessoa não ir conferir, não ir estudar. Textos de profecia que é dito, como nós fizemos aqui um dia, nós vamos buscar lá junto com vocês no texto, e você viu que o texto do Velho Testamento, Tanar, não era igual àquilo que o Novo Testamento estava dizendo. Tá? Então veja só, aqui você tem qual seria, portanto, o anel, o selo do rei Messias? Se o rei Messias é Jesus, que diferença faz para nós? Nenhuma. Se ele não é, que diferença faz para nós? Nenhuma. Por quê? Seja ou não seja, a questão é que se ele, da forma que Roma quis contar e forçar as pessoas a entenderem a história, eles pegam um conhecimento, Cabalá é um conhecimento de Deus revelado a Abraão e que vem sendo ensinado até o dia de hoje. Portanto, em Pardes, é o 4º nível de interpretação de Torá. Então, como interpretação de Torá, usando Sod, que é a parte mística, isso é uma parte mística. Qual é o selo do anel do Mashiach? Então, a resposta é: você escreve Rotem HaMashiach, soma a cada letra, você vai chegar no somatório 817. Qual frase que também tem a gematria 817? Devar Torá, palavra de Torá. Qual é a função principal do Messias? Para a igreja evangélica, cristã, católica, a principal coisa que o Messias vai fazer é levar o povo para o céu. Enquanto a Bíblia hebraica fala que a principal coisa que o Messias vai fazer é unir as pessoas, tirar o sofrimento da terra, administrar paz,
estabelecer o terceiro templo, sacrificar ele mesmo oferta nesse terceiro templo, restaurar como um povo só as 12 tribos, tá? Portanto, trazendo de volta as 10 tribos de Israel. E isso o Novo Testamento fala. Quando diz, ele fala o quê? Que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os evangélicos e católicos não sabem o que é casa de Israel. Casa de Israel para eles é o mundo, mas não é o mundo, são os judeus por espalhados, são as 10 tribos. Isso é história. O fato da pessoa não estudar a história comete equívoco e é fácil de ser manipulado. Então, nesse sentido, voltando, o rei Messias, qual é o nome dele? Não sei qual é o nome dele, tá? Agora falando assim, ninguém sabe o nome dele. É Jesus. Calma. Então, vamos por partes. Vamos imaginar que seja Jesus, tá? Aí vai cair naqueles 2 bonequinhos que a gente viu um dia. Qual daqueles 2 bonequinhos? Se os 2 recebem como Jesus, aparentemente é a mesma pessoa, mas em funcionabilidade, cada um é um. Ou seja, tem a história que Roma contou, igual a história do Brasil, que eles contaram uma outra história e veio parar nos livros, e todo mundo adota como história verdadeira do país, uma história que é falsa, que não existiu, tá? Mas os teus filhos que estão estudando na escola hoje, estão aprendendo a história do Brasil de forma errada. Não aconteceu essa história que o brasileiro no livro fala que aconteceu. Ok? Então, o Jesus que eles estão falando que é o Messias, tudo bem, ele pode falar que esse Jesus é o Messias. Agora vamos ver se esse Messias bate com aquilo que Deus falou que é o Messias. Uma das funções do Messias é restaurar as 10 tribos, estabelecer paz e ensinar Torá a toda a nação. Ensinar Torá de uma forma que nenhum sábio existente conseguiu ensinar de forma tão profunda. Ora, antes de Jesus, viveu Hilel. Muitas palavras que Jesus falou, Hilel já tinha ensinado na escola dele. Então já cai por terra um monte de coisa. Depois da morte de Jesus, viveu o Rabi Akiva, que vocês conhecem tão bem pelos ensinos aqui. Muitas coisas que o Akiva falou também é bastante conhecido. Ou seja, as pessoas que viviam na época de Jesus, os judeus, os sábios e rabinos, eles não viram coisas profundas e novas para provar que ele estava falando algo como levar a Torá. O que ele falou era algo conhecido da Kabbalah, por exemplo. Então, para eles, jamais iriam aceitar que aquele seria o Messias. Por quê? Porque o selo do anel não batia. Está dando para entender o que eu estou falando? Eu estou fazendo crítica a Jesus? Não. Estou mostrando para você que a marca que está no Tanar, na Bíblia hebraica, que fala do Messias, o anel, este selo, não bate com aquilo que Jesus fez, no sentido de ensinar Torá nesse nível. Tá bom? Aí ele evangelizou o mundo inteiro. Então, cadê aquilo que se mais fala que Jesus ensinou como algo maravilhoso? Por exemplo, de você perdoar o teu irmão, no sentido de você dar a face. Capítulo 3 de Lamentações fala isso. Então não foi ele que anunciou. Gente, olha, eu fui pastor esses anos todos, 15 anos de pastor. Juro para você, nesse tempo todo eu não sabia que esse texto, e nunca ninguém
nos estudos que eu fiz, em nenhum livro que eu li, nunca me falaram e me ensinaram que este dar a outra face, lá no Sermão do Monte, que fala, nunca ninguém me ensinou e eu nunca li que isso era texto de Lamentações capítulo 3. Eu aprendi faz pouco tempo, vamos colocar 1 ano. E quando eu vi aquilo, não é possível. Aí você vai lá e lê Lamentações, está lá mesmo. Quer dizer, outra coisa que atribuíram como coisa maravilhosa, que ele revolucionou, foi de escrever na areia e mudar a sorte daquela mulher. A própria tradição cristã fala que aquele pedaço dos manuscritos não existe. E não é nem judeu que fala. A própria história da igreja fala que aquele pedaço foi acrescentado, não existe. Então, um outro texto que fala de modo revolucionário de Jesus é a palavra em relação de amar o teu irmão como se fosse você mesmo. Aí todo mundo falou, olha que palavra bonita. Gente, isso é Deuteronômio. Está escrito, se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão, Levítico ou Deuteronômio, é um desses dois. Porque Deuteronômio repete muito do que está nos outros livros, tá? Então, quer dizer, aquilo que a gente sempre acreditou que era situação nova, nunca foi novo, era velho, muito velho, era Torá. Então, ele ensinou Torá? Ensinou. Mas a igreja romana diz que ele aboliu Torá. Se ele aboliu Torá, então ele não pode ser o Messias. Porque o Messias não é algo para os gentios, o Messias é algo para judeu, para Israel. Porque ele tem que ser judeu, ele tem que ter uma linhagem de reis, ele tem que ter toda uma sequência de coisas. Portanto, o judeu, de uma forma geral, ele não aceita o Jesus que a gente conhece e conheceu, o histórico, como Messias. Por quê? Por causa disso que eu estou te falando. Isso é um exemplo, tá? Aí quando diz assim, então eu estou simplesmente falando, eu estou dizendo que ele vai fazer isso na volta dele. Isso os católicos falam, os crentes falam, e a gente já falou muito isso também, que ele vai cumprir na vida dele. Então, se ele é o Messias, ele vai voltar e ele vai cumprir essa questão de Devar Torá. Aí o judeu está esperando quem? O que cumpre estas coisas. Vai ter diferença para o judeu? Se esse Jesus que vai voltar como Messias, se ele fizer aquilo que de praxe das escrituras judaicas, o Messias, o judeu vai aceitar? Vai. Então, gente, não fica caindo em rede de confusão. Quem gosta de estudar sozinho vai ver um monte de coisa aí que debate que Jesus é o Messias, outros vão falar que Jesus não é o Messias, um vai falar que ele pode ser o Messias, outro vai falar que ele não pode de jeito nenhum ser o Messias. Tua cabeça vai ficar, você vai pegar fogo. Daqui a pouco você vai falar, meu Deus, então eu não sei para onde ir. O que você tem que saber que a salvação pertence a Deus, que Deus estabeleceu que Ele é um, e quem iria enviar o Messias é Deus. E Deus foi tão sensato e sábio nisso, que Ele disse assim, para que vocês não fiquem sem uma referência a cada geração, eu enviarei um Messias a cada geração. E Yeshua pode ter sido o Messias naquela geração? Pode. Tá? Então não cause confusão, não faça confusão, não adianta brigar com este ou aquilo, não vai chegar a lugar nenhum, porque quem tem que viver para Deus é você. Portanto, não sei se vocês entenderam, um repeteco bem simples. Todo rei tem um anel e uma escrita como selo. O Messias, ele é conhecido como rei,
rei Messias. Qual é o anel do rei Messias? Rodem Hamashiach. Tá certo? Então onde está o segredo dessa palavra? Soma o número em gematria, ou gematria. Soma as letras, você vai chegar no número 817. 817 também é a gematria de Devar Torá. E o que significa Devar Torá? Ensinar Torá de uma forma que seja profunda, que traga esperança a todo aquele que escuta, que tira da pessoa infelicidade, trazendo felicidade, e que traz paz à pessoa. Isso é atributo, do Messias. Com a cabeça de judeu, Jesus trouxe essa paz ao mundo todo? Não há paz nem entre as igrejas evangélicas. Há briga, inclusive, entre eles. Então, tem paz? Ele mesmo disse que ele veio para trazer paz. Sim, é verdade. Ele mesmo disse: eu vim para trazer espada. Quem conhece o Novo Testamento sabe que ele falou isso. Tá? Então, com esses dizeres que ele fala, eu vim trazer rixa. É pai contra filho, irmão contra irmão e espada. Então, isso é o antônimo de paz, isso é guerra. Então, ele veio trazer guerra. E o Messias é para trazer paz. Então, com a cabeça do judeu, com a Bíblia hebraica do judeu, Jesus poderia ser o Messias? Não, gente. Então, quando o judeu fala, eu não creio neste homem como Messias, claro, ele tem motivo. Claro que ele tem motivo. Agora, pensando em você pode pensar assim: mas eu creio que Jesus é o Messias. E isso que você está falando significa que na volta agora, a segunda vinda dele, ele vai trazer paz ao mundo, ele vai ensinar a Torá dessa forma ao mundo, ele vai trazer essa felicidade ao mundo, tal. Qual o problema com isso? Para você e para mim? Nenhum. Porque nesse sentido, este que virá será aquele que o judeu está esperando. Só que o judeu não vai ter surpresa, porque este que virá vai fazer justamente aquilo que a Bíblia hebraica fala. O problema é que este que virá, que pode até ser Jesus mesmo, a igreja evangélica e católica vão tomar um susto, porque eles acham que Jesus vai voltar para fazer tal coisa, e vão descobrir que ele vai voltar para fazer aquilo que a Bíblia hebraica fala. Tá? Mas isso, eles vão se assustar lá na frente. Deixa também, não tem problema. Deixa. Entendeu? A questão para o judeu, está tendo problema hoje se o Messias veio ou não veio? Não. A vida dele continua ligada a Deus pela Torá. Para você, está tendo problema se Jesus já veio ou não veio? Também não, gente. Porque a tua vida com Deus também tem que seguir no modelo que agrada a Deus. Por isso, não precisa brigar com ninguém, entrar em discórdia com ninguém. Imagina um evangélico que chega aí e fala: não, eu vou provar para você que Jesus é o Messias. E daí que é o Messias? Ele é o Messias, mas ele já cumpriu aquilo que a Bíblia hebraica fala? Não. Então ele é o Messias que voltará. Quando ele voltar, esse que está discutindo vai descobrir que ele vai fazer o que está aqui. Então, para nós, qual é a diferença, gente? Nenhuma. Qual a diferença em dizer que ele... Outra questão é que a teologia cristã, ela fala que Jesus é Deus. Deuteronômio, capítulo 4. Não é o 4 que é o Shema? Ou é o 7? Ou é o 6? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Agora você vai para Marcos capítulo 12, versículo 28. Alguém chega perto de Jesus e diz: qual é o maior mandamento? Sabe o que Jesus responde? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
fala que o Eterno é um. Na hora que perguntaram para ele qual é o maior mandamento de tudo, ele não falou ame o teu irmão como você mesmo. Ele falou Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Agora abre aí em Marcos 12, 28 e confirma se é isso. Confere. Enquanto isso, deixa eu dar um outro exemplo. Olha essa letra. Essa aqui é Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Pergunta-se, da mesma forma que perguntou qual é o selo do Messias, pergunta qual é o segredo de Aleph. O sistema é o mesmo. O segredo de Aleph é que Aleph representa Deus, o Eterno. Por quê? Porque é a primeira letra do alfabeto e o Eterno é um. Tá muito fácil. Tá. Veja só. Aqui você tem um Vav. Aqui você tem um Yud. E aqui você tem, de forma contrária, um outro Yud. E isso daqui também é a letra Dalet, ao contrário. Então você tem Yud e Yud, 10. Cada um vale 10, então já são 20. Você tem um Vav que vale... Quanto vale o Vav? 6. A gemátria que vai dar é 26. E 26 é Yud, Re, Vav, Re. Yud, 10. Re, 5, 15. Vav, 6, 21. Re de novo, 5, 26. Então, qual é o segredo de Aleph? Ele representa Deus. Porque ele tem, no sentido, a mesma gemátria de Yud, Re, Vav, Re. O nome sagrado do Eterno é impronunciável. Tá? Acharam aí esse 12, 28? 28. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. No tempo que Deus e Yeshua lhes deram uma boa resposta para o mundo. Qual é a missão mais importante? E Yeshua respondeu: a mais importante é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve para Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Pois é, quantas vezes eu e você lemos, vimos, estudamos, ouvimos pregações nas igrejas sobre esse pedaço de Marcos capítulo 12, versículo 28 e nunca passaram a verdade para nós. Nós estamos brigando com a igreja? Não, nós não estamos brigando, porque foi graças a essa igreja que nos trouxe até aqui. Lembra que Deus não quer, primeiro, é mandamento do Eterno que você não fique brigando com outras religiões. Mandamento do Eterno que você seja grato àquele que te fez bem. Então, como que você vai ser contra a igreja evangélica se foi por ela que nós chegamos até aqui? Por isso que eu não estou falando mal de Jesus. Eu estou usando para você um conhecimento judaico que mostra o motivo, deles não aceitarem o Jesus ensinado por Roma como Messias. Como eu estou dizendo para você, que nós no Brasil recebemos uma educação de descoberta do Brasil que Roma colocou
que o católico colocou, que está até hoje sendo ensinado para os teus filhos nas escolas, e é uma história que não aconteceu, que é mentirosa. Portanto, é muito tranquilo você entender que aquilo que eles ensinaram sobre Jesus também é mentiroso. Eles tiraram a roupa do verdadeiro Jesus e colocaram uma outra roupa. Ora, se você tirar essa roupa que eu estou usando e você colocar a roupa do Papa em mim e eu sair ali fora, eles vão saber que eu sou o Rafael? Eu vou chegar na minha casa, lá minha esposa vai saber que sou eu? Ela vai dar um grito se eu entrar lá e abrir a porta, entendeu? Então a questão põe uma roupa de índia na Meire e vamos entregar ela na casa dela para ver se a Lolita abre a porta. Não dá certo. O que eles fizeram? Eles mudaram a personalidade de Jesus, trocaram a roupa, colocaram a roupa que eles quiseram colocar, e eles criaram uma divindade, criaram uma religião. E o rei Messias não vem criar uma religião. Não é função do Messias criar uma religião. Ele não vai fazer isso. Só que Roma falou que ele fez, e nós acreditamos. A gente entrou para a igreja evangélica na época achando que nós estávamos fugindo do cristianismo, mas um monte de coisa dentro do cristianismo evangélico ainda é sombra daquilo. A gente não adora imagem, mas o jeito que se faz de Jesus, Jesus se tornou uma imagem, porque ele é adorado como Deus, a Torá não permite. Tem a cruz, por exemplo. Então eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, tá? Deixando bem claro, graças a estes homens que morreram no passado, deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Deus vai julgar o trabalho deles e vai dar o mérito a eles por aquilo que eles fizeram. Agora, você pensa assim, imagine um aqui de nós, vou dar um exemplo de alguém que não está aqui. Imagine um aqui de nós que tem sofrido bastante pela causa do Evangelho. O que adianta? Vamos imaginar que alguém aqui tenha conhecido o Spurgeon, um grande homem do Evangelho. A vida dele foi devota a Deus em cima de Jesus? Foi. Deus é que vai julgar. A história dele, o que ele fez, foi muito útil para muitas pessoas e tem sido até o dia de hoje? Tem. Então ele tem mérito? Ele tem mérito. Aí não adianta falar, mas foi em cima de uma idolatria, tá? Aí você pensa assim, poxa, eu jamais serei. Você pode ficar triste dizendo, olha, eu tenho tantos anos e não sou, nem vou chegar perto um dia do que foi esse homem. Hoje você já é maior que isso. Por que você é maior do que ele? Você fala, nossa, eu não sofri nada como ele, eu não escrevi livros como ele, eu não fui mestre da igreja como ele. Só que pelo pouco que você conheceu, ainda baseado na própria doutrina dele, você conseguiu chegar no judaísmo pela Torá como benemérito. Isso já te faz maior do que ele. Deu para perceber a diferença? E não é interessante isso? Por isso que a gente tem que se animar. Se anime. Nós chegamos aqui, não adianta malhar a igreja, gente. Deus não permitiu que Moisés, com a mão dele, tocasse para amaldiçoar o Egito, porque ele foi salvo no Egito. Era para ele ter sido morto. O Egito não o matou. A água que salvou a vida dele, Deus não permitiu que ele, Moisés, transformasse a água em sangue. Quem fez isso foi o irmão dele, Arão.
Deus não permitiu por quê? Gratidão. Então, nós vamos malhar, muitas coisas para nós esteve certo, e nós chegamos a Deus, nos conduziu ao verdadeiro Deus. E hoje, se você consegue pensar que tiraram a roupa de Yeshua e colocaram outra roupa, tornando ele um Jesus, e você consegue tirar a roupa dele que colocaram e devolver a roupa inicial que Deus deu a ele, você quer coisa mais bonita do que isso? Descobrir a judaicidade de Jesus, descobrir o ensino de Torá dele no meio do povo, descobrindo o servo que ele foi para Deus em humildade pela Torá. Ora, isso é muito maravilhoso, tá? Agora, isso nos fez sair do meio deles? Saímos, mas porque saímos do meio deles nós vamos jogar pedra? Deus não, se você tem feito isso, Deus vai te repreender, porque você, para chegar onde você está hoje, você precisou passar o teu tempo onde você passou, e Deus não vai aceitar que você amaldiçoe aquilo que um dia guardou em você. É simples assim. Agora, da parte deles para com a gente, nós temos sido, entre aspas, amaldiçoados por eles. A igreja onde a gente esteve um dia fala que nós somos malditos, que a gente deu as costas para Jesus, que a gente abandonou Deus, que segue doutrina de demônios, que faz isso, que faz aquilo. Deixa. Então, se eles falam que tem que amar, onde eles estão provando o amor? Eles estão caindo no erro daquilo que eles falam que é certo. Então ensine eles a lerem Romanos 14, 22, que está escrito: bem-aventurado aquele que, como é que é esse texto? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ora, se eles aprovam que a igreja de Jesus é amor e faz o bem, então por que eles têm sentido ódio de nós? Por que o ataque? E não precisa ir longe, é só a gente ver o tanto de morte que o catolicismo fez. Os famosos pré-reformistas que foram queimados na fogueira, isso é amor? Estava defendendo Deus, fazendo um julgamento sem apontar de fato o crime correto. Mataram gente demais, muito. Não é esse evangelho. Esse evangelho que eles pregam, quem foi que estabeleceu a ordem deles na Bíblia? Foi a Igreja Católica. Eles falam que é bom, que é muita coisa errada. Não tem nada a ver com isso. Agora, não precisa interessar mais o que eles falaram, o que eles não falam. O que eu quero que você tenha no seu coração é: não tenha ódio, raiva da igreja evangélica, porque um dia, nem do católico, de ninguém, nem do espírita, nem do budista, de ninguém, porque um dia a gente esteve lá, e se a gente está aqui hoje, nós fomos guardados de alguma forma, e Deus não vai permitir que você ataque. O julgamento, quem conhece é Deus, tá? Não adianta a gente ficar falando: eles serão julgados por idolatria. Pode ser que sim, pode ser que não sei. A tendência é que sim, a tendência é que sim. Por quê? Porque eles têm feito Jesus de idolatria. Mas não adora a imagem, mas adora o nome dele. E está escrito na Torá que não existe um segundo, somente é Deus. Pronto. Por isso que eu trouxe esse bilhetinho aqui para vocês, mostrando isso. É sobre o anel do rei Messias, que vai informar como missão dele. Ele vai ensinar Torá
de uma forma que nunca houve homem na terra que ensinou aquilo que ele ensinou. E a pregação de Jesus, que está escrito lá em João, acho que é lá no capítulo 21, ou é por ali, que diz assim: há muitas outras coisas que ele fez e que ele escreveu, mas que não foram escritas nesse livro, porque não iria comportar todo o ensino, tá bom? Mas, segundo os vivos da época e os sábios da época, todo o ensino dele não ficou comprovado como um ensino novo de Torá, era coisa conhecida. Por isso, uma da formas de rejeitar a messianidade dele é porque ele não cumpriu o selo do anel do rei Messias. Entenderam? Se entenderam, é aqui que eu queria chegar. E pronto. Tá bom? Então, que o Eterno nos abençoe.